Bom, meninos, bom dia. Já estamos gravando nossa aula. Vamos começar. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Valnei. Tudo bom? Bom, meninos, vou aqui projetar os slides. Então, não se esqueçam que amanhã dispara a lista de exercício desse assunto, que é de extensão mendeliana. Então, a gente vai ter uma lista de assuntos que compreende a aula passada e esta aula, ok? E da mesma maneira, a lista vai ser para vocês entregarem até a próxima semana. A única diferença é que essa lista, eu até, como foi a primeira vez, eu aceitei quem entregou a lista atrasado. Quem não entregar na data correta, na próxima lista eu já vou começar a não considerar. Então, dessa vez eu tive 3 pessoas que entregaram atrasado. Então, vocês têm uma semana para entregar, então não deixem para a última hora, porque na hora vocês podem ter algum problema de computador, porque a partir da próxima semana eu não vou considerar mais aqueles exercícios que forem atrasados, ok? Então, vamos lá. Deixa eu projetar aqui meus slides. Vocês já estão vendo minha tela. Vamos cá. Bom, meninos, na semana passada a gente começou a falar sobre as extensões mendelianas. Então, são todas aquelas extensões que elas fogem um pouco do padrão. Então, a gente viu na semana passada que as extensões elas podem ser divididas principalmente em casos especiais da herança mendeliana, que foi o que a gente viu semana passada, e hoje a gente vai falar sobre os fatores que desviam da extensão. Então, semana passada a gente viu os casos especiais, onde a gente viu codominância, dominância incompleta, polialelia. Então, dominância e dominância incompleta é quando não tem um dominante correto, então, no caso da codominância, o intermediário heterozigoto ele é a metade da característica do dominante, ou na dominância incompleta, ou na codominância, onde basicamente todos eles expressam as suas características, não tem uma dominância relacionada. Na polialelia, quando mais de um alelo está relacionado àquela característica, e nos genes letais, quando em homozigose vai levar à morte do indivíduo. Então, a gente desconsidera esses indivíduos para o cálculo. Hoje a gente vai falar justamente dos fatores que alteram a herança, ou seja, são aqueles fatores que eles se afastam, seja muito ou pouco, da herança mendeliana em si. E principalmente esse fator ele altera totalmente as proporções fenotípicas e com isso ela foge bastante do processo da lei mendeliana. Bom, quais são os fatores que alteram? Os fatores são, principalmente, interação gênica, onde a gente tem, dentro da interação gênica, é onde a gente vai se ater muito mais na nossa aula, é nesse processo, onde a gente tem genes complementares, onde um par de genes, 2 pares de genes, eles interagem para dar uma determinada característica. Epistasia é quando um par de gene ou um alelo gênico ele interfere na característica do outro, e poligenia, que é quando as características elas vão se somando. Então, na verdade, o indivíduo é um produto da soma dessas características. E também a gente vai falar, mas com menos detalhes, sobre o que é pleiotropia e o que é penetrância e expressividade. A pleiotropia é quando um gene, é porque a gente está muito acostumado a um gene levar uma determinada característica, mas é quando esse gene ele determina várias outras características. Isso acontece muito em síndromes, em doenças que estão relacionadas, então, a este processo. E a última característica que a gente vai avaliar é justamente a questão da penetrância e da expressividade. Então, a gente está muito acostumado a dizer que azão azinho determina isso, só que, basicamente, a gente desconsidera que muitas características podem acontecer, mas não é em todo mundo. Mas a gente vai falar isso mais para frente, ok?
Bom, a gente vai começar justamente com o processo da interação gênica. Então, a interação gênica é quando a herança ela é determinada por vários pares de genes, seja eles alelos ou não alelos, que eles vão interagir entre eles. Então, o indivíduo, ele é o fruto, o fenótipo desse indivíduo é o fruto da interação entre esses vários alelos. E aí, esses vários alelos que vão determinar uma só característica hereditária. Então, a gente está acostumado a ver, por exemplo, azão, azinho, bezão, bezinho, com a vagem que era amarela e rugosa. Aqui não, aqui você vai ter mais de um gene, mais de um alelo, numa herança semelhante a essa herança relacionada à segunda lei de Mendel, só que esses dois pares de genes, eles só vão determinar uma única característica. E para isso, então, essa herança de interação, ela pode ser dividida em genes complementares, que é quando o caráter é determinado pela interação de mais de um gene, não havendo relação de dominância entre os genes envolvidos. Então, você tem mais de um gene agindo naquela característica, no entanto, todos eles agem na mesma proporção, e isso faz com que, ao eles agirem juntos, você determine mais de um tipo de característica. Isso a gente vai ver daqui a pouquinho, calma. A epistasia é quando um gene interfere na ação do outro, ou seja, se um gene tem uma determinada característica, não adianta o gene seguinte ter uma outra característica, que a característica do gene inicial vai ser predominada, e a gente vai ver. E o último, que é a poligenia, é o que a gente chama também de herança quantitativa. Então, quanto mais um determinado alelo está aparecendo, maior é aquela característica. E é nesse que a gente tem cor de pele e cor de olhos. Então, a cor da pele nossa é dada pela presença massiva de genes dominantes. Então, quanto mais alelos dominantes você tem ali, maior é a tonalidade daquela pele. Quanto menor, menor é a tonalidade. A mesma coisa para a cor dos olhos. Mas isso a gente vai ver. Vamos começar então falando sobre os genes complementares. Então, os genes complementares são aqueles genes que eles alelos ou não alelos, numa segregação independente. Quando eu falo segregação independente, eu estou querendo dizer que ele respeita a segunda lei de Mendel. Eles atuam sobre uma mesma característica, que condiciona um único caráter, um único fenótipo. E a interação entre eles vai levar a fenótipos diferentes, produzidos pela combinação daqueles genes isoladamente. Lucas, não entendi nada. Ok, calma, a gente ainda vai ver esse processo. Quais são os principais exemplos? Então, a forma da crista em alguns galináceos, nos galos ou nas galinhas, a pigmentação de algumas cobras coral e o fruto do pimentão. Como assim, Lucas? Então, vamos começar pela crista da galinha. A crista da galinha, você vai ter a presença basicamente de dois genes envolvidos, o R e o E. E como a gente sabe, R e E, a gente vai ter a presença, deixa eu mudar aqui para a caneta. Aqui, a gente vai ter a presença, deixa eu trazer minha mesa aqui, está próximo. A gente vai ter a presença de Rzão, 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 Rzinho e Rzinho, Rzinho. E como o E, a gente vai ter Ezão, 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 Ezinho e Ezinho, Ezinho. Qual é a grande questão? A grande questão está justamente na combinação entre esses cruzamentos. E na combinação desses cruzamentos, conforme o tipo deles final, eu vou ter um fenótipo diferente. Então, toda vez que eu tiver Rzão, 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 Rzinho, junto com Ezão, 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 Ezinho, a presença da crista vai ser uma crista do tipo nós. A crista do tipo nós é esta crista aqui, que é uma crista um pouquinho mais arredondada, que alguns galináceos apresentam. Quando eu tiver a presença do Rzão, Rzão, ou do Rzão, Rzinho,
Só que lá no E eu vou ter agora o recessivo, Ezinho, Ezinho, eu continuo tendo a crista, mas agora uma crista do tipo rosa. Então, a crista do tipo rosa é esta crista aqui, uma crista um pouquinho mais pontuda. E ela só é presente quando, além do Rzão, eu vou ter Ezinho, Ezinho. Agora, ao invés de eu ter Rzão, eu tiver Rzinho, Rzinho, só que do outro lado eu tenho Ezão, Ezão ou Ezão, Ezinho, a presença dessa crista vai ser uma crista do tipo ervilha, que é uma crista parecendo uma bem rugosa. Então, ela apresenta como se fossem uns grânulos nessa crista. E somente quando ele tiver duplamente recessivo é que ele vai ter uma crista do tipo simples, ou seja, ela não tem uma crista com grandes detalhes. Então, ela é chamada de crista simples. Entenderam? Então, por exemplo, toda vez que eu tiver esse indivíduo duplamente dominante, eu vou ter a crista nox. Quando eu tiver o dominante somente no Rzão, eu vou ter a crista rosa. Quando o dominante vier somente no E, eu tenho a crista ervilha. E quando eu não tiver nenhum dominante, eu tenho a crista do tipo simples. Ok? A mesma coisa a gente observa na pigmentação de cobra do milharal, ou algumas cobras corais também. Então, no caso da cobra, eu vou ter dois genes relacionados a essa característica. Então, eu vou ter um do tipo O, que pode ser Ozão, 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 Ozinho e Ozinho, Ozinho. O B, Bzão, 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 Bzinho e Bzinho, Bzinho. Sempre que eu tiver a presença dos dois dominantes, do tipo O e do tipo B, então, ou seja, Ozão, 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 Ozinho, Bzão, 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 Bzinho, a presença dessa cobra é do tipo camuflada, que é esta cobra aqui. Se eu tiver a presença de somente o Bzão, mais do O, eu tiver o duplo recessivo, Ozinho, Ozinho, e Bzão, Bzão, ou Bzão, Bzinho, a cobra ela é do tipo preta. Se eu tiver o Ozão, Ozão, mas lá no B eu tiver o duplo recessivo, que é o Bzinho, Bzinho, a cobra ela é do tipo laranja. E quando eu tiver a presença do Ozinho, Ozinho, Bzinho, Bzinho, eu vou ter a presença de um albino. Por aqui, vocês conseguiram determinar que cor cada alelo leva? É fácil. Então, por exemplo, o Ozão, ele leva a cor alaranjada. E o Bzão leva a cor preta. Então, quando eu tenho o Ozão e o Bzão, ela é laranja e preta. Quando eu tiver somente o Bzão, é preta. Quando eu tiver somente o Ozão, laranja. E quando eu não tiver nenhum dos dois, ela é albina. Ela não tem nenhuma das pigmentações. Então, aqui é fácil. Então, você consegue saber que a cor da cobra ela é dada pela presença de dois genes. Um levado à presença do tipo laranja, outro levado à presença do tipo preta. Peraí, Thiago me perguntou aqui. Em algum momento a gente vai ter uma mistura desse assunto com codominância? Como assim uma mistura desse assunto? Se você vai ter tipo um intermediário dessa característica, pode-se ter, mas não é o grande característica. A maior característica é porque aqui, a maioria dos genes complementares, eles estão ligados à segunda lei. E aí, quando tem segunda lei, um gene é para uma coisa e o outro gene é para outra. E aí você tem a presença das dominâncias. Entendeu? Mas existem alguns casos que um dos genes podem levar à presença de codominância. Eu vou falar daqui a pouquinho, ok?
que a codominância está envolvida nesse processo. Ok? Rapidinho. E o último exemplo que a gente tem é a presença da cor do pimentão. Então, o pimentão, ele pode ser Rzão, 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 Rzinho, Rzinho, Rzinho. Deixa eu parar aqui só para abrir a sala. Deixa eu manter isso aqui. Abrir a sala para um aluno que alguém está pedindo. Aqui, voltar. Menino, sempre tentem entrar pelo e-mail UFBA, porque pelo e-mail UFBA eu não preciso estar autorizando, senão eu vou ter que estar parando toda hora para a aula para ficar autorizando vocês, ok? Evitem entrar pelo e-mail pessoal de vocês. Então, vamos lá, continuando. Opa. Eita, que eu parei. Deixa eu voltar para a caneta. Bom, o Czão, o alelo C, ele é dado pelo Czão, 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 Czinho e Czinho, Czinho. Aonde, basicamente, quando você tem a presença do Rzão e do Czão, a cor que é a vermelha, a presença do Rzão mais, quando a gente tem o Czinho em recessivo, ele é marrom. O Rzinho, Czão, agora, a gente tem o amarelo. E quando a gente tem duplamente ele recessivo, a gente tem o verde. E aí é a grande característica, porque aqueles que fazem compra, eu garanto que alguns de vocês fazem mercado e cozinham, muitos de vocês imaginavam que a presença do pimentão verde, vermelho, amarelo era só estágios de maturação. Não. Eles são geneticamente diferentes. Eles são iguais, os três são pimentões, só que cada um vai ter um alelo diferente. Então, aquele pimentão vermelho que a gente vê, e que agora no Brasil já se surge mais, a gente usa muito mais, ele é o pimentão que ele é duplamente dominante. O amarelo só tem o C dominante e o verde, que é o mais comum, ele é o duplamente recessivo. O marrom, realmente, Gabriele está aqui e falou assim, eu nunca vi o marrom. O marrom, realmente, a gente encontra, eu acho que quase não encontra no Brasil. Se você for observar na Europa, você tem um pouco do pimentão marrom, e alguns países asiáticos também usam bastante o pimentão marrom. A cultura africana também usa muito pimentão marrom para fazer a preparação de alimentos também. Aqui no Brasil, o mais comum é o verde. Então, a gente sempre, na nossa cultura, a gente sempre acha comum o verde. Agora, recentemente, que tem surgido o vermelho e o amarelo. É tanto que o vermelho e o amarelo é bem mais caro do que o pimentão verde quando você procura no mercado, né? Porque justamente a produção dele é mais recente, então o custo dele para a implementação é muito maior, então por isso ele chega no mercado muito mais caro para a gente. Mas o verde é o mais comum. Quase todo mundo aqui no Brasil usa e gosta do pimentão verde. Eu particularmente não gosto, porque ele, para mim, eu acho que quando eu como ele, eu fico dias lembrando dele, porque você fica arrotando esse pimentão verde. Então, eu detesto pimentão verde. Os outros até gostam. Bom, então, basicamente, o que é importante é que os genes complementares são genes que têm segregação independente, ou seja, são genes que respeitam a segunda lei de Mendel. Agora, ele não respeita a segunda lei de Mendel porque a combinação deles vai dar uma única característica. Então, o duplo dominante vai dar a crista rosa, o dominante de R com o recessivo de E vai dar a crista do tipo rosa. Cadê a crista? A crista rosa era essa daqui. A crista rosa eu estava mostrando, mas é essa daqui de baixo. O recessivo do R mais o dominante do E vai dar a crista de ervilha, que é essa toda granulada, e a crista simples vai ser dada principalmente pela presença do duplo recessivo. A gente observa nas
nossos galináceos aqui no Brasil, a presença é muito maior do duplo recessivo. É muito difícil você encontrar esses outros tipos, mas você encontra também. Cristanose é um que você também encontra bastante, mas a grande maioria das cristas dos nossos galináceos são do tipo crista simples. Vamos lá para um exercício. Então, um galo de crista noz, cruzado com uma galinha de crista rosa, produziu a seguinte geração: 3/8 noz, 3/8 rosa, 1/8 ervilha e 1/8 simples. Quais os genótipos dos pais? Então, vamos lá. Então, eu estou dizendo que uma galinha é um galo de crista noz. Então, se ele é crista noz, ele só pode ser Rzão, traço, Ezão, traço. Por que traço? Porque a gente não sabe o que vem aqui depois. E ele cruzou, basicamente, com uma galinha de crista rosa. A crista rosa, ela é Rzão, traço, Ezinho, Ezinho. Então, eu não sei qual é este e nem qual é este. Lembrem-se, sempre que a gente não sabe o genótipo dos pais, a gente corre para ver os filhos. Então, eles tiveram 3/8 de noz, então, noz era Rzão, traço, Rzão, traço. Eles tiveram 3/8 de rosa, então, rosa é Rzão, traço, Ezinho, Ezinho. Eles tiveram 1/8 de ervilha, ervilha é Rzinho, Rzinho, Ezão, traço, e eles tiveram também 1/8 de simples, ou seja, 1/8 de Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Então, como a gente fecha esses genótipos? Procurando os alelos que estavam aqui presentes. Então, aqui, por exemplo, Rzão, aqui com esse daqui eu não consigo fechar, porque eu sei que um Rzão veio de cá, o outro Rzão veio de cá, mas eu não sei se realmente veio Rzão para os dois. Com esse daqui genótipo, eu consigo fechar o Ezão? Não. Mas aqui, ó, com este daqui eu já consigo fechar, porque ele tem Ezinho, Ezinho. Se ele tem Ezinho, Ezinho, significa que um Ezinho veio da mãe, mas um Ezinho deve ter vindo do pai. Aqui, ele tem Rzinho, Rzinho. Se ele tem Rzinho, Rzinho, obviamente cada R veio um do pai e um da mãe. Então, basicamente, Rzão, esses Rzinhos são aqui. Então, por isso que eu consigo fechar. Então, o macho, o galo, era Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho. Ele continua sendo cristanós porque ele tem os dois R's. Não interessa aqui se é Rzão, 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 Rzinho, ou Ezão, Ezão, ou Ezão, Ezinho. E agora, a mãe, ela é Rzão, Rzinho e Ezinho, Ezinho. Facílimo essa questão, né? Bom, vamos lá. Em 80 descendentes, qual será esperado o cruzamento de Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho? Então, vamos lá. Eu gosto de cruzar todo mundo separado. Então, vamos lá. Cruzar primeiro Rzão, Rzinho, um Rzinho, Rzinho, e depois cruzar Ezinho, Ezinho, Ezão, Ezinho. Então, aqui vai dar Rzão, Rzinho, Rzão, Rzinho, Rzinho, Rzinho. Aqui vai dar Ezão, Ezinho, Ezão, Ezinho, 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 Ezinho. Então, aqui eu tenho metade de Rzão, Rzinho e metade de Rzinho, Rzinho. Aqui eu tenho metade de Ezão, Ezinho e metade de Ezinho, Ezinho. Então, aqui eu vou cruzar este com este, ou seja, aqui eu vou ter um quarto
de Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, depois este com este, 1/4 de Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, depois, aqui, eu vou ter que escrever aqui, 1/4 de Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, porque eu cruzei este com este, e agora este com este, 1/4 de Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Então, eu tenho 1/4 de Rzão, Rzinho, Ezão, Ezinho, que é que tipo? Perista nós. Então, vou colocar aqui, nós. 1/4 de Rzão, Rzinho, Ezinho, Ezinho, que é perista rosa. 1/4 de Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezinho, que é ervilha. E 1/4 de Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho, que é simples. Bom, só que ele me perguntou em números decididos. Então, em 80 descendentes, qual que é o esperado? 80 descendentes dividido por 4, eu tenho 20 desse, 20, 20 e 20. Alguma dúvida, meninos, sobre esse processo? Sim, não, talvez. Tá tranquilo, professor. Tranquilo? E os outros? Ok, tudo certo. Carlos, Lavínia, me dizendo que está tudo certo. Pedro também. Sara também. Matheus também. Matheus me diz que é massa. Ok. Leo Marcos, tranquilo. Ok. Pedro também. Todo mundo dizendo aqui que está tranquilo. Então, vou continuar. Agora a gente vai para um outro tipo de interação gênica, que é o que nós chamamos de epistasia, que eu basicamente adoro esse tipo de interação gênica. Primeiro que ela faz a gente quebrar a cabeça, ou como diz lá em São Paulo, a gente esquentar a nossa mufa, que é justamente porque é muito mais complexo do que a gente espera. E por ele ser muito mais complexo, eu acho mais legal. Então, o que é epistasia? Epistasia é quando existe uma herança onde há interação entre esses genes. E esses genes, o que a gente chama não alelos. Então, no comum, a gente está sempre lembrando do azão-azinho, onde o azão domina sobre o alelo azinho. Aqui, basicamente, não é um dominando sobre o outro, e sim a presença do azão-azinho dominando sobre bezão-bezinho, ou seja, a dominância não é sobre um alelo, e sim a dominância é sobre outro gene, aonde aquele gene que inibe, ele é chamado de epistático. E aquele gene que é inibido é chamado de hipostático. Então, essa interação é que determina a característica do indivíduo. Então, por exemplo, se eu tiver a presença do azão, independente se aqui é bezão, bezinho, bezão, bezão, bezinho, bezinho, há a característica do azão que domina. Então, independe, se eu tiver a determinada característica, independe o que tem na frente, vai ser dominado por essa característica. Calma que a gente vai ver tudo bem detalhadamente. Essa epistasia, ela pode ser do tipo dominante, quando ela é determinada por esse alelo azão, ou ela pode ser recessiva, ou seja, quando eu tenho o azinho, esse azinho interfere na presença do bezão. Por isso que ela é chamada de epistasia dominante ou epistasia recessiva,
ou epistasia duplamente dominante, ou epistasia duplamente recessiva. Nossa, Lucas, meu Deus, eu já estou com medo. Não fique com medo. A gente vai detalhar e vocês vão entender. E vão ver como esse processo é bem legal. Por exemplo, a plumagem de alguns galináceos ela é determinada, muitas vezes, pela questão da presença de epistasia. Então, basicamente, o que acontece? A penagem de determinados galináceos ela é dada somente quando o gene I está na sua forma recessiva. Quando ele está na sua forma dominante, não interessa o que tem aqui na frente do C, a pena é branca. Então, vamos lá de novo. Então, eu estou querendo dizer que tem dois genes que condicionam a cor da penagem dos galos, dos galináceos. Então, eu tenho C, Czão, 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 Czinho, Czinho, Czinho. Aonde, basicamente, a presença do Czão, ele leva a cor. No entanto, eu tenho a presença do genes, que é o I, do alelo I, que ele pode ser Izão, 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 Izinho, Izinho, Izinho. E a bagunça tá toda aqui. Porque toda vez que eu tiver Izão, 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 Izinho, não interessa se eu tenho Czão, 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 Czinho, que daria cor, porque ele continua sendo branco. Ele só vai apresentar a cor quando eu tiver o Izinho, Izinho. Como assim, Lucas? Não estou entendendo. Então, vamos lá. Então, teoricamente, eu poderia ter galos do tipo Czão, 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 Czinho e Czinho, Czinho, certo? Esses daqui, eles são coloridos. Saiu colorido, gente, aqui é um izinho. E aqui, teoricamente, nesse Czinho, Czinho, ele é branco. Se parasse aí, estava lindo, estava perfeito. No entanto, eu tenho a presença de Izão, 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 Izinho e Izinho, Izinho. Quando eu tenho a presença desses daqui, não interessa que aqui eu tenho Czão, 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 Czinho. Esta cor não existe. Ele vai ser branco. Somente quando eu tiver o Izinho, Izinho, que aí ele permite que o branco saia e volte o colorido. Ou seja, porque essa epistasia é uma epistasia que nós chamamos de epistasia dominante. Não interessa o alelo da cor C. Não interessa o C. É, basicamente, quem determina a cor é a presença do I. Se ele tiver em dominância, não tem cor. Ele só vai ter cor quando tiver a presença do Izinho. Aí tem cor. É como se fosse uma relação abusiva aqui nesse processo. O Czão, independente dele ter a cor ou não, ele só produz a cor se o I permitir. E o I só permite quando o I está na condição de Izinho. Ou seja, se a gente tiver o genótipo Czão, Czinho, Czão, Czão, agora a presença do Izinho, Izinho, é que esses animais vão ter a penagem colorida. Pela presença do Izão, aqui ele coloca os dois traços, porque aqui pode ser qualquer genótipo, porque se ele tiver o Czinho, ele já ia ter a pena branca. Então, independente daqui do genótipo, a pena vem branca.
Agora, se ele tiver numa condição de Czão, Czinho, ou Czão, Czão, agora a gente tem o Izão aqui presente, o Izão é o tóxico. E aí, pela presença do Izão, a pena continua branca. Nem o C pode bater pé, mas a pena continua branca. Ok? Entendido? Vou dar mais alguns exemplos. Então, ó, vou apagar aqui para a gente continuar. Pronto. O outro exemplo é a cor da abóbora. A cor da abóbora é igual, a mesma coisa. Você tem o gene, que é Y, que pode ser Yzão, 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 Yzinho e Yzinho, Yzinho. Que Yzão, ele basicamente ele é amarelo e o Yzinho é verde. No entanto, o Y não define a cor. Quem define a cor é o alelo W, que pode ser Wzão, 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 Wzinho e Wzinho, Wzinho. Ou seja, neste caso, somente quando a gente tiver o Yzão, 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 Yzinho, independente do alelo que tem aqui, a cor que vem é uma cor branca. Somente vai ter a cor amarela ou verde quando você tem o Wzinho. Então, na presença do Y grande, o alelo vai ser branco. Do Y pequeno, também ele pode ser branco. Aqui tem alguma coisa... Não, tá certo, desculpa. A presença do Y grande, independente do alelo, a presença do W grande, é isso que eu estou... A presença do W grande, independente do alelo Y, ela vai ser branca. Somente quando a gente tiver os dois Ws em condição recessiva, que aí passa a ser considerada a cor do Y, que é a cor amarela ou a cor verde. Lembrando que esse tipo de abóbora, que é a abóbora japonesa, ou kabocha, que a gente também chama, é mais comum a gente ter a presença dessa abóbora do tipo verde. O que é isso? O que é uma epistasia? A epistasia é quando, basicamente, a gente tem uma via que define a cor. Então, normalmente, essas abóboras, que elas são brancas, primeiro, elas, por uma via bioquímica, levam à produção de uma abóbora verde. No entanto, essa abóbora verde, quando ela vai amadurecendo, ela vai se tornando um alelo mais amarelo. O que é epistasia? A epistasia é que esse gênio W, ele faz com que essas plantas elas não consigam converter a abóbora de branco para amarelo. Então, a presença do Wzão, ela não permite que esta enzima seja funcional. E por ela não ser funcional, ela permanece em branco e não consegue se tornar amarelo. Então, a epistasia normalmente é um processo que, antes daquele gene funcionar naturalmente, uma enzima que é precursora daquilo, ela define se aquilo vai funcionar ou não. Ou seja, aqui não é que a abóbora branca ela é teoricamente melhor. Não. Essa abóbora branca não consegue se tornar amarela porque a enzima que faz essa conversão está mutada pelo Wzão. Então, a presença do Wzão é que condiciona a mutação dessa enzima. Então, esses frutos não conseguem se converter em verde. E, basicamente, o Yzinho e Yzinho também é uma mutação que essa
essa abóbora não consegue ser convertida por essa enzima em amarelo. É por isso a cor por dentro da amarela e da verde, sim. Da branca, não. A branca, na verdade, a gente acaba não vendo porque ela não é comestível. Ela tem um gosto muito amargo, então a gente acaba não se alimentando dela. Então a gente se alimenta mais da verde e da amarela também. Mas por dentro, ela é laranja por dentro. É mais a pigmentação da casca mesmo. Agora, a branca, ela não consegue ter o dorsor da fruta e da fruta da abóbora, né? E a gente normalmente não comercializa muito. Entendido isso, meninos? Não, Wzão, Wzão, Wzinho, Wzinho, não. Porque ele só pode ser ou Wzão, Wzão, ou Wzinho, Wzinho. Entendeu? A gente não tem... Porque, assim, Wzão, Wzão, Wzinho, Wzinho significaria que a gente tem 4 genes. E a gente normalmente só tem 2. Um vindo do pai e um vindo da mãe. A não ser que você tenha alguma mutação supranumerária. Você acaba tendo mais de um cromossomo. Mas isso a gente vai ver mais para frente na nossa disciplina. Bom, agora, todos esses exemplos que eu dei eram epistasias dominantes, ou seja, pela presença do alelo dominante é que a coisa não acontece, seja o isão aqui na penagem dos galos, seja o Wzão aqui na cor da abóbora. No entanto, essa epistasia ela também pode ser recessiva. Por exemplo, no caso da pelagem de alguns camundongos, onde o Czinho ele leva, então, à produção do branco, independente do alelo Bzão. Então, a gente sabe que em alguns camundongos a gente tem Bzão, 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 Bzinho e Bzinho, Bzinho, aonde Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho levariam ao animal de pelagem preta e Bzinho, Bzinho ao animal de pelagem marrom. No entanto, a gente também tem os alelos Czão, 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 Czinho, 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 aonde o Czão, Czão, ele permite a cor, então ele permite com que ocorra o preto e o marrom, e o Czinho, ele torna o animal branco. Então, basicamente, é a mesma coisa do anterior, só que agora quem está condicionando não é mais o Czão, 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 Czinho, e sim o Czinho, Czinho. E a gente, basicamente, consegue saber o que está acontecendo aqui. Basicamente, esses indivíduos, quando são Czinho, Czinho, eles não permitem a presença de pigmentação de melanina. Não permite nem a presença do preto, nem a presença do marrom, fazendo com que aquele animal fique branco. E essa epistasia, ela é tão comum que grande parte dos nossos animais de cobaia são animais brancos. Então, aqueles balbicês que a gente normalmente trabalha são animais que apresentam esta coloração branca. Como eles têm um genótipo muito parecido entre eles, quase todos eles são brancos, ok? E a mesma coisa acontece com o labrador. O labrador, basicamente, você já deve ter visto o labrador do tipo preto, labrador do tipo marrom, que a gente também chama de chocolate, e os labradores do tipo amarelos, que são os mais comuns. Esta cor do labrador ela é dada principalmente por 2 alelos. Primeiro, o Bzão, aonde a gente vai ter Bzão, 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 Bzinho e Bzinho, Bzinho, pode passar. E ao outro alelo é o Ezão, onde a gente vai ter Ezão, 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 Ezinho e Ezinho, Ezinho. Sendo que Bzão, 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 Bzinho, eles normalmente dariam a cor do animal preto. O chocolate, ou marrom, ele é dado pelo Bzinho, Bzinho. E a presença da cor só acontece quando a gente tem Ezão, 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 Ezinho, a que permite a cor,
E quando a gente tem ezinho, ezinho, esse animal vai ser amarelo. Ou seja, independente se aqui tem bezão, 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 bezinho, 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 se tiver a presença do ezinho, ezinho, ele é amarelo. Então, aqui, ó. Ou tendo bezão, 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 bezinho, é amarelo. Ou tendo bezinho, bezinho, ele também é amarelo. E, justamente por causa dessa epistasia, é que é muito mais comum você ter os labradores amarelos presentes. E quando eu falo labrador, a mesma coisa também, se esse mesmo tipo de genótipo também é dado para o Golden Retriever. É igualzinho. Então, é muito mais, você tem muito mais labradores amarelos do que você tem labradores pretos do que você tem o marrom. O marrom ou o chocolate, ele é o mais raro, tanto que é caríssimo. Quando você vai comprar essa espécie de cachorro, você, entre os chocolates, é uma das espécies mais raras, por isso ela normalmente é mais cara entre esses indivíduos, ok? Então, aqui ele mostrando aqui um exemplo de animal. Então, por exemplo, ele mostra que indivíduos besão, 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 bezinho, com a presença do exão, eles vão ser do tipo marrom. Marrom não, preto, eu leio uma coisa e falo outra. Preto. Quando ele é bezinho, bezinho, e ele ainda tem o exão, ele vai ser do tipo marrom, frequentemente chamado de chocolate, e pela presença do exão, ezinho, ezinho, independente do que tem lá na frente, ele vai ser do tipo amarelo. E aí ele mostra um cruzamento aqui. Ele mostra um cruzamento entre o animal que é totalmente preto com um animal que é totalmente amarelo. Totalmente o que eu falo? Porque ele tem todos os genes dominantes e aqui todos os genes recessivos. Então, o primeiro cruzamento entre um preto com um amarelo puro, por causa do bezão, bezão e do exão, exão, e do bezinho, bezinho com ezinho, ezinho, na F1 vai dar, basicamente, 100% indivíduos pretos, porque ele tem o bezão e o bezinho, e como ele tem o ezinho, exão e o ezinho, essa cor é permitida, então ele continua sendo preto. Agora, se a gente cruzar esse indivíduo com ele mesmo que eu falo, da mesma linhagem, a gente começa a ter uma diferença na proporção. Então, lembra que a proporção clássica de Mendel era 9 para 3, para 3, para 1. Aqui fica um pouco diferente. Então, aqui fica 9, porque eu tenho o bezão e o exão. Por eu ter o exão aqui, fica 3, então eu continuo aqui. Agora, todos aqueles indivíduos da proporção 3 para 16 e 1 para 16, que são aqueles indivíduos que vão ter o ezinho, independente do que eles têm aqui, eles vão ser amarelos. Por isso, a proporção nesse processo fica 9 para 3 para 4 indivíduos. Entenderam? Então, aqui, a sacada é vocês pensarem quem é o epistático. Então, epistático é o ezinho, ezinho. Então, independente do que acontece lá na frente, se é bezão, bezinho, 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 esse labrador vai ser do tipo amarelo. Ele só vai ser marrom quando ele tiver bezinho, bezinho, e ele tiver o exão, e ele vai ser preto quando ele tiver o bezão e ele tiver também o exão. Aqui, gente, eu tive uma cachorra dessa. Tadinho. Então, aqui novamente, ele mostrando então os cruzamentos. Então, quando eles separam. Então, aqui, ó, bezão, bezão, vai ser preto. Por quê? Porque tem o exão, exão. Aqui também vai ser preto, porque também tem o exão, exão. Aqui também vai ser preto, porque tem o exão e tem o exão aqui presente. Aqui também vai ser preto, porque ele tem bezão, bezinho, mas tem o exão, ezinho. Aqui ele passa também a ser preto, porque ele tem o exão, exão.
Aqui, ele é marrom, porque ele tem o Bzinho, Bzinho, e ele continua com a presença do Ezão, Ezão. Aqui ele vai ser preto, porque tem o Ezão, Ezinho. Aqui marrom também, porque tem o Ezão, Ezinho. Aqui preto, por causa do Ezão, Ezinho. Aqui a mesma coisa, aqui a mesma coisa. Marrom, por causa do Bzinho, Bzinho, mas tem o Ezão, Ezinho aqui. E aqui ele vai ser amarelo, porque aqui ele começa a ter o Ezinho, Ezinho. Então, independente que tenha o Bzão que levaria ao preto, por ele ter Ezinho, Ezinho, ele é amarelo. Amarelo, amarelo. E aqui, teoricamente, ele pode ser Bzinho, Bzinho. Ele poderia ser marrom, mas por causa da presença do Bzinho, Zezinho, ele continua, então, sendo amarelo. Fazendo com que a proporção seja 9 para 3 para 4. Ok? Essa epistasia, meninos, também pode ser do tipo duplamente dominante. O que significa que é duplamente dominante? É quando a presença de um alelo ou do outro alelo dominante vai levar a uma determinada forma. Aí você fala assim, Lucas, não entendi nada. Como assim? Então, eu estou querendo dizer que a forma, que é a forma, por exemplo, de uma semente de uma planta chamada bolsa de pastor, semente, ela pode ser triangular ou pode ser oval. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que sempre que tiver ou o azão ou o bezão naquela situação, a forma da semente vai ser triangular. A forma da semente só vai ser oval quando você tiver a dupla recessiva. Então, aqui ela vai ser triangular porque ela tem o azão e aqui ela tem o bezão. Aqui ela vai ser triangular porque ela tem o bezão. Então, o bezão interage sobre o azão. Aqui ela tem o azão que interage sobre o bezinho. E, por isso, essas três formas são triangulares. E ela só vai ser oval quando você tiver esta característica. Então, aqui, por exemplo, quando ele cruza os indivíduos heterozigotos, então aqui ele está cruzando um triangular AB com outro triangular, um triangular azão, azinho, com Bzão, Bzinho, com outro triangular azão, azinho, Bzão, Bzinho, independente do cruzamento, só vai ser presente a presença de oval quando você tiver azinho, azinho, bezinho, bezinho. Aqui os dois interagem. Aqui os dois interagem. Aqui o A domina sobre o B. Aqui os dois interagem. Aqui o A domina sobre o B. Interagem os dois. Aqui o A domina sobre o B. Aqui o B domina sobre o A. B domina sobre o A. E aqui B domina sobre o A. Então, basicamente, quando a gente tiver todos esses genótipos, vai ser triangular, porque é duplamente dominante. Então, ele tem que ter qualquer um dos dominantes inibem o outro. Então, desta maneira, só vai ter a característica oval quando a gente tiver o duplo recessivo. Aqui também a mesma coisa, só que ao contrário. Então, quem agora domina é o recessivo. Então, eu só vou ter o animal, a concha do animal pigmentada, quando esse animal tiver o azão e o bezão juntos. Se tiver algum alelo recessivo, independente de onde ele está, aquela concha daquele animal vai ser branca, ou vai ser, então, albina. Então, aqui, qualquer um dos recessivos vai dominar sobre o outro. Então, aqui acaba sendo até um pouquinho mais fácil. A mesma coisa que a cor da flor da ervilha. Então, a cor da flor da ervilha, a gente está acostumado com o que a gente via antes, que era aquela flor roxa, flor branca. No entanto, é uma coisa que Mendel não sabia naquela época, que existia aqui também uma dupla epistasia. Porque somente
quando tiver a presença dos dois alelos dominantes, é que a cor vai ser púrpura. E Mendel não conseguiu prever isso. Na verdade, foi uma questão de... Mendel deu sorte por ter pego, ele só avaliava a cor C, o alelo C, ele não avaliava o alelo P, então ele deu sorte de todas as ervilhas que ele estava trabalhando, tinha o pesão. Então, elas conseguiam, então, apresentar a cor púrpura. E quando tinha o Czinho, você tinha o pesão. Então, por isso que ele conseguiu meio que achar que era a primeira lei de Mendel, estava relacionada àquelas plantas. Porque eu acho que se ele tivesse pegado alguma coisa totalmente diferente, teria confundido todo o processo dele. Mas aqui o que é importante é que somente vai ser púrpura quando tiver o Czão, que pode ser Czão, 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 Czinho, e tiver o pesão, que pode ser pesão, 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 pezinho. Então, esta combinação que tenha um alelo dominante do C e um alelo dominante do P vai levar a cor púrpura. Branco vai ser aquele que tiver, independente de qual, a presença de um duplo recessivo, ou seja, o Czinho, Czinho, o Pzinho, Pzinho, ou tendo Czinho, Czinho, Pzinho, Pzinho. E aí, aqui agora, a proporção, quando a gente faz aquela separação, não é 9 para 3 para 3 para 1, vai ser 9 para 7, porque lembra que 9, aquele primeiro 9, é todo mundo que tem esse tipo de alelo. E aí soma todos os restantes, vira 7 para todos aqueles que serão brancos. Entendido? Meninos? Sim? Não? Vocês estão aí? Ok. Ó, tô seguindo. Bom, agora eu vou bagunçar a cabeça de vocês. Por quê? Lembre-se que a gente sempre falou que os indivíduos poderiam ter o tipo sanguíneo do tipo A, B, AB e O. A seriam aqueles indivíduos que tinham isão A, isão A, isão A, izinho. Deixa eu fazer um corte aqui. B, aqueles indivíduos que tinham isão B, ou isão B, izinho. Indivíduos AB seriam aqueles indivíduos isão A, isão B, e indivíduo O, aquele indivíduo izinho. Ok? Mais ou menos. Por quê? Porque agora eu vou explicar para vocês um fenótipo chamado fenótipo Bombaim, que é aqueles indivíduos que são falsamente O. Então, é aquele indivíduo que ele apresenta a sua característica como O, só que ele não é O. Então, assim, eita, Lucas, agora que eu não entendi nada. Por quê? Porque no fenótipo Bombaim, a gente tem a presença do alelo H, que pode ser Hzão, 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 Hzinho e Hzinho, Hzinho. Nesse fenótipo Bombaim, o Hzão, 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 Hzinho permite. E o Hzinho, Hzinho anula. Anula o quê? Lucas, anula exatamente a presença do fenótipo isão. Como assim? O isão não está correlacionado à presença de um antígeno, que é o antígeno A ou o antígeno B, ou para o antígeno AB, quando a gente tem uma codominância, esse processo pode ser totalmente inibido. Como aqui? Olha, quando está sendo produzida as hemácias, a primeira coisa que a gente tem é uma enzima chamada H-transferase. Essa H-transferase, ela coloca o antígeno H no sangue desses indivíduos. E, pela presença do antígeno H, é que o antígeno A que condiciona o sangue A, e o antígeno B tem a capacidade, então, de se ligar
de ser formado na superfície da hemácia. Se a gente tiver uma mutação nesse antígeno H, essa mutação vai interferir na presença do antígeno A e do antígeno B. E quando a gente não tem antígeno, como que fica a hemácia? Parecida com o antígeno O. Então, lembrem-se que na hemácia a gente pode ter o A na superfície ou o B. Se esse indivíduo na sua hemácia não tem nada, ele é sangue do tipo O. Deixa eu fazer um O diferente, porque senão ficar confundindo o O. Pronto. Se o H não permite que o A e que o B seja produzido, esse indivíduo é O. Só que ele não é O de verdade, porque ele tem o gene para produzir A e B, só que ele não tem o gene para produzir o H. Então, normalmente, esses indivíduos que são H, Hzão, Hzão e Hzão, Hzinho, são indivíduos que vão ser A, B e O. E o indivíduo que é Hzinho, Hzinho, ele, independente de que se venha Izão A, Izão B, Izão, ele vai ser um falso O, ou que nós chamamos de fenótipo Bombaim. Por que fenótipo Bombaim? Porque esse fenótipo foi visto primeiramente na Índia. Então, na Índia, você tem alguns cruzamentos entre famílias, aquelas castas, que normalmente são pessoas que têm relações consanguíneas. E isso fez um aparecimento muito grande de pessoas que eram do tipo O. Só que essas pessoas do tipo O, quando foram analisar a parte genética delas, viram que esse indivíduo tem o gene para produzir A, esse indivíduo tem o gene para produzir o B. Por que esse A e B não está sendo produzido na superfície? Justamente porque esses indivíduos têm o genótipo Hzinho. E aí, o H é um gene epistático do Izão A, do Izão B e do Izinho. Porque independente, o Izinho ele já não ia ter, mas independente, o Hzinho não permite com que esses genes sejam produzidos. Então, por exemplo, você pode, muitas vezes, aqui você tem um pai, aqui um pai que seria Izinho, Izinho, porque ele é O e O. No entanto, ele é Hzão, Hzinho, com uma mãe que é Izão B, Izinho, porque ó, ela tem um alelo B e um alelo O, que é Hzão, Hzinho. No entanto, quando eles têm um filho, esse filho deles é O, só que ele é O porque ele é Hzinho, Hzinho. Então, o pai mandou esse H, a mãe mandou esse H, esse indivíduo podia ter 50% de chances de ser Izão B, Izinho, ou Izinho, Izinho, mas como ele tem o Hzinho, Hzinho, não me interessa exatamente o que eu tenho para frente. Esse indivíduo vai ser O. E aí, ó, você vê que essa mulher, ela se casa com um homem que é Hzão, e os filhos são Hzão B, Hzão B, Hzão, Hzinho, sendo que essa é a B. E por que ela volta a ser a B? Porque é engraçado, porque aqui esse indivíduo é A, e essa indivídua, essa mulher, ela teoricamente seria O. Mas você tem a presença de AB aqui. Então, esse indivíduo é Izão A, Izão B. Aonde veio esse Izão A? Do pai. E da onde pode ter vindo o Izão B? Da mãe. Porque a mãe, ela só pode ser Izão B, Izinho, mas como ela é Hzinho, ela não expressa, mas ela continua tendo seu gene Izão B, Izinho. Ok? Sim ou não? Aí, a pergunta de André. Mas como é que fica caso ela tenha que receber ou doar sangue? Ela se comporta como um O, porque como ela não tem a proteína A nem a proteína B na superfície, ela acaba produzindo anticorpos ante as duas.
entendeu? Por mais que ela tenha o gene para B, mas como ela não produz o B, ela acaba produzindo os anticorpos. O corpo dela reconhece que a presença desses anticorpos, eles estão lá. Vocês devem estar perguntando, Lucas, da onde que vêm esses anticorpos? Esses anticorpos, depois de muito tempo se analisar, eles vêm da nossa microbiota intestinal. Então, como a gente tem a presença de algumas bactérias que têm proteínas semelhantes a A ou a B, essas proteínas são reconhecidas como diferentes, e aí o indivíduo que tem o A, ele não reconhece as proteínas A. Então, ele não vai produzir anticorpos contra A. Mas, como ele é A, ele vai reconhecer as proteínas B da microbiota e vai produzir os anticorpos anti-B. Esse indivíduo, essa mulher que é Bombaim, ela não produz nenhuma das estruturas na sua superfície. Então, ela vai se comportar como um O. Ela vai produzir anticorpo anti-A e anti-B. No entanto, ela vai gerar um filho AB, porque ela tem o gene do B, só que ela não expressa por causa do H, ok? E aí é justamente as confusões. Depois vai ter um exercício que eu vou colocar na lista, que é bem legal, mostrando exatamente isso. Uma pergunta que a mulher fala no chat. Fala no chat de Facebook. Ela fala assim, como eu posso explicar? Eu sou O, meu marido é B, e aí nós tivemos um filho AB. Eu juro que eu não pulei a cerca. E aí, exatamente como que a gente explica, esses indivíduos podem ser fenótipo Bombaim. Aí, Thiago me pergunta aqui, então ela pode doar para A e para B? Pode, ela continua se comportando como um O, ela não tem a presença de hemácia. Então, o fenótipo dela é um fenótipo de indivíduo O, então ela funciona funcionalmente como um O, ok? Não é muito comum, mas acontece. Então, por exemplo, essa herança indiana é muito comum que exista a presença. Então, como, por exemplo, no Brasil, a gente tem alguns fenótipos Bombaim. Por quê? Porque quando a gente fala da herança, da escravidão, você teve alguns indivíduos da Índia que também foram levados como escravos. Então, a gente tem a presença do fenótipo Bombaim no Brasil também. Não tão frequente quanto lá na Índia. Na Índia é muito mais frequente. E desses genes falsos, só pode ter o tipo O? Só, André. Porque, lembre, porque está relacionado a esta característica de você não produzir a proteína H. Então, por não produzir a proteína H, o indivíduo não consegue ser A nem B. Então, por isso, ele sempre vai ser O. Ok? Entendido? Podemos fazer o exercício? Podemos, pessoal? Bora. Então, vamos lá. Em galinhas, a cor da plumagem é determinada por dois pares de genes. Cesão e isão. Então, pode ter cesão, 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 cesinho, cesinho, cesinho. Eu estou dizendo que eu posso ter isão, 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 isinho e isinho, isinho. Bom, o GNC condiciona cesão, ele condiciona a penagem colorida. E o cesinho, a penagem branca. O gene isão, ele impede a expressão do gene cesão, enquanto o isinho não interfere. Aqui impede. E aqui não impede. Com esses dados, a gente conclui o quê? Bom, se existe uma interferência de um com o outro, é uma epistasia. Então, aqui a gente tem duas alternativas de epistasia. Epistasia recessiva e epistasia dominante. Quem está interferindo? É o isão ou o isinho? O isão. Então, se é a presença do isão que bloqueia a cor
da plumagem da planta, a plumagem da planta é bonita, a plumagem dos galos, essa epistasia só pode ser uma epistasia do tipo dominante. Ok? Agora, vamos lá para esse outro exercício. Eu gosto desse exercício porque esse exercício me faz quebrar a cabeça e vai fazer vocês também quebrarem a cabeça. Então, nas galinhas, o gene C produz a plumagem colorida, enquanto o Czinho condiciona a plumagem branca. O gene Czão é inibido na presença do gene Izão, produzindo a plumagem branca. Então, animais que vão ser brancos vão ser aqueles que forem Izão traço, porque pode ser Izão, Izão ou Izão, Izinho. E aqueles animais que forem Izinho, Izinho e que forem Czinho, Czinho. Os animais que forem Izinho, Izinho, Czão, Czinho ou Czão, Czão, eles vão ter penagem colorida. Então, vamos lá. Uma galinha branca. Então, aqui eu tenho uma galinha, uma fêmea branca. Ela cruza primeiro com um macho, que era colorido. E ela teve indivíduos 100% colorido. Essa mesma galinha, ela cruza com o animal 2, também ela colorido. E ela agora, os descendentes dela são 50% coloridos e 50% branco. Quais são os genótipos da galinha do galo? Vamos lá. Então, a galinha é aquela confusão. A gente não sabe o que ela é. Tem a menor ideia do que ela é. Mas quem tá fácil resolver? Quem é colorido. Então, ela cruzou com um macho, que era Izinho, Izinho, Czão, traço. Eu não sei o que ele é. E cruzou com outro macho que também era Izinho, Izinho, Czão, traço. Aqui ela teve filhos. Filhos é ótimo. Pintinhos. Que era Izinho, Izinho, Czão, traço. Aqui também era Izinho, Izinho, Czão, traço. Vamos lá. Da onde a gente começa esse quiprocó? Bom, se ela era branca, a gente não tem a menor ideia do genótipo que ela basicamente tinha. No entanto, ela teve filhos que eram 100% coloridos. Se ela, basicamente, por onde que a gente pode fechar? A gente pode tentar fechar esses indivíduos pelos indivíduos que eram brancos aqui, por esse indivíduo aqui. Então, por exemplo, se esse indivíduo aqui ele era branco, basicamente, ele veio de uma epistasia ou ele não veio de uma epistasia? Ele não pode ter vindo de uma epistasia. Porque se esses indivíduos eles são coloridos, esse Czão veio ou do pai ou da mãe, correto? Agora, se esse Czão estava no pai e na mãe, ou na mãe, esses indivíduos aqui, eles basicamente podem ter recebido um Czão ou um Czinho. Correto? Entendido ou não? Vocês estão acompanhando o meu raciocínio? Sim ou não? Então, basicamente, eu consigo fechar o genótipo desses indivíduos da seguinte maneira. Se nesse primeiro cruzamento eu só tive indivíduos 100% da mesma cor e eu tenho que ter um C, vamos lá de novo. Se do cruzamento dessa branca com esse indivíduo que era colorido, eu consegui 100% colorido, eu só conseguiria este cruzamento se eu tivesse Czinho, Czinho com Czão, Czão.
lembre-se que esse cruzamento dá 100% do mesmo tipo. Então, esses indivíduos são Czão, Czinho. Se eles são Czão, Czinho, esse Czinho só pode ter vindo de quem? Da mãe. E esse indivíduo era Czão, Czão. Certo? Agora, vamos para esse outro cruzamento. Se esse indivíduo era colorido e ele deu, basicamente, 50% colorido e 50% branco, basicamente, o que pode ter acontecido aqui? Pode ter acontecido que esse Czão, Czinho, para dar 50-50, foi de um cruzamento entre Czinho, Czinho com Czão, Czinho. Somente cruzamentos entre Czão, Czinho com Czinho, Czinho é que eu tenho 50% de cada. E aí, basicamente, esse indivíduo aqui também é Czão, Czinho. Se esse indivíduo é Czão, Czinho e que está acontecendo a presença da cor, então, um izinho veio do pai. E se está acontecendo a presença da cor aqui, esse indivíduo é izinho, izinho. Então, o outro izinho só pode ter vindo da mãe. Então, a mãe também é izinho, izinho, Czinho, Czinho. Então, eu tenho a galinha como izinho, izinho, Czinho, Czinho. E o primeiro macho como izinho, izinho, Czão, Czão. E o segundo macho como izinho, izinho, Czão, Czinho. Por onde eu basicamente fecho? Eu fecho principalmente pelas porcentagens dos descendentes, que é de 100% no primeiro e 50% no segundo. E por essas porcentagens serem mantidas, basicamente eu não tive a epistasia naquele local. Então, tanto a galinha quanto os machos são izinho, izinho. Ok? Sim ou não? O primeiro galo é izinho, izinho, Czão, Czão. Então, vamos lá. Bom, e o outro exemplo que a gente tem, de outra herança que a gente tem, e os 50% são o quê? Espera aí. Esses 50%, eles são 50% coloridos e 50% brancos. Aqui, ó, aqui é basicamente cor e branco. Isso. Bom, vamos falar de poligenia. A poligenia é basicamente a presença de alelos sendo quantitativo esse processo. Então, há um efeito que a gente chama de acumulativo. Quanto mais a presença de um alelo, mais para o extremo de uma cor a gente vai indo. Então, isso, por exemplo, pode ser, muitas vezes, pela cor da pele, pode ser a altura de uma planta. Então, quanto mais a presença de um determinado alelo, mais funcional aquele indivíduo vai sendo. Como assim mais funcional, Lucas? A gente fala funcional principalmente quando a gente fala de altura da planta. Então, quanto mais alelos dominantes, mais alta a planta é. A produção de leite em bovinos. Então, quanto mais alelos dominantes aquele animal tem, mais leite ele produz. Maior é o comprimento do pelo. Então, isso vai sendo uma herança quantitativa. Para humano, a gente aplica muito para altura, para peso, para cor da pele, cor dos olhos, grau de inteligência. Então, por exemplo, você pega, por exemplo, o peso. Então, eu, por exemplo, vim de uma herança quantitativa que veio... Meus pais são magros, tanto meu pai quanto minha mãe, mas eu sempre fui gordinho desde criança. Por quê? Porque minha herança provavelmente veio quantitativa da minha avó paterna.
Minha avó era uma pessoa bem obesa, assim. E aí, assim, hoje vocês estão me vendo uma pessoa mais magra, porque eu perdi já 35 quilos. Mas eu era muito mais obeso. Cheguei a pesar 115 quilos numa época. E essa herança é uma luta contra essa herança genética quantitativa, uma poligenia. Como, por exemplo, um dos grandes exemplos que a gente tem é a cor da pele. Na cor da pele, indivíduos... deixa eu só apagar aqui rapidinho. Bom, a cor da pele ela é determinada por dois alelos, o A e o B. No entanto, quanto mais azão... deixa eu apagar aqui de novo, porque eu detesto quando começa a acontecer isso. Então, quanto mais azão ou Bzão você vai tendo naquela característica, maior vai sendo a tonalidade da pele. Então, por exemplo, um indivíduo que tem a tonalidade da pele negra, a pele mais escura, significa que ele tem mais depósito de melanina, é aquele indivíduo que é azão, azão, Bzão e Bzão. Conforme vai caindo os alelos para recessivo, você vai tendo, então, o clareamento da tonalidade daquela pele até você chegar no indivíduo que é branco, que é onde você tem azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, por exemplo, a pele branca, ela é azinho, azinho, bezinho, bezinho. A pele negra é azão, azão, bezão, bezão. Eu sei que hoje em dia não se condiciona a falar mais mulatos, todos são condicionados a falar negros. Mas, para uma questão de genética, a gente ainda continua utilizando o termo mulato escuro, quando esse indivíduo só tem a presença de um alelo recessivo. Mulato médio, quando a gente tem a presença de dois alelos recessivos, independente de que alelo seja. E o mulato claro é quando você tem a presença de 3 alelos recessivos. Somente a presença de um alelo dominante. Entendeu? Então, quanto mais alelos, mais escura é a tonalidade da pele. E isso é dada pela implementação da melanina na pele. Então, um indivíduo que tem os 4 alelos bem firmes, bem funcionais para a inserção da melanina na pele, esse indivíduo vai ter um tom de pele mais escuro. E, conforme ele vai perdendo alelos, é que, basicamente, você vai perdendo alelos do tipo dominante, vai começando a prevalecer os recessivos, esse tom da pele, então, ele vai clareando. Entendido? A mesma coisa é feito para a herança da cor dos olhos, aonde azão, azão, bezão, bezinho, tem a tonalidade da pele mais escura. E aqueles indivíduos que têm azão, azinho, azinho, bezinho, bezinho, eles vão tendo a tonalidade da cor dos olhos mais clara. Indivíduos que são verdes são aqueles que apresentam olhos verdes, são aqueles que apresentam 3 alelos recessivos e um dominante. Indivíduos que têm cor que a gente chama a cor de mel, é aqueles que apresentam 2 alelos dominantes e 2 recessivos, e indivíduos que têm aquele castanho claro, são aqueles indivíduos que apresentam apenas um alelo recessivo e 3 alelos dominantes, ok? É por isso que você vê a presença justamente maior de indivíduos que têm o castanho escuro do que você tem indivíduos que apresentam a cor azul. O grau de inteligência, a mesma coisa, Thiago. Então, você vai tendo aumento de QI, do coeficiente de inteligência, que é uma das medidas, né? Ao grau que você vai tendo a presença de mais mais alelos dominantes. Gabriela aqui está me perguntando, quando a pessoa é albina, é outro gene que inibe a expressão? Sim. Então, o gene precursor a esse gene de inserção da melanina que não está funcional. Então, é tanto que quando você tem o indivíduo albino, ele é albino em várias características. Então, ele normalmente
ele tem a presença do tom da pele, ele tem a presença também do tom da pele, ele tem a presença do cabelo, que é claro, que é tudo que tem a presença da melanina relacionada. Entendido? Bom, vamos aqui fazer um exercício desta parte. Então, suponho que a cor da pele humana seja condicionada por dois pares. Então, a azão e bezão, contribuintes. Qual a probabilidade de um casal de mulatos, ambos do genótipo AB, então, com azão, azinho, bezão, bezinho, ter um filho branco? Então, qual a probabilidade desse indivíduo ter um filho branco? Então, vamos lá, cruzar. Azão com azinho, com azão com azinho. Aqui vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho e azinho, azinho. Com um indivíduo, bezão, bezinho, bezão, bezinho, bezão, 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 bezinho, bezão, bezinho e bezinho, bezinho. Certo? Então, aqui é o cruzamento deles. Qual qual a probabilidade deste indivíduo ter um filho que é branco, inteiramente branco? Então, qual a probabilidade para ele ser branco? Ele precisa ser azão, azinho, desculpa, azinho, azinho, bezinho, bezinho. Então, para ele ser azinho, azinho, bezinho, bezinho, ele tem que ter um quarto, que vai dar 1/16. Então, a letra correta, a chance deles terem um filho branco é de 1/16. Ok? Bom, agora vamos fazer, sabendo-se que o casamento entre um mulato médio e uma mulher mulata, nasceram crianças brancas e mulatas. Assinale a alternativa que representa a sequência do genótipo do pai e da mãe, respectivamente. Meninos, quando eu fui fazer essa questão, na verdade quando eu fui rever essa questão hoje de manhã, eu li errado o enunciado e eu acabei apagando duas questões. Então, eu vou fazer totalmente diferente com vocês. Eu vou fazer o cruzamento entre essas devidas possibilidades e a gente vai acompanhando como que dá o fenótipo dessas crianças. Entendeu? Porque eu apaguei, eu não sei porquê, tinha A, B, C, D, E, e eu fui e apaguei. Hoje, quando eu fui rever, eu fiz essa bobeira. Então, vamos fazer diferente. Então, vamos cruzar hoje, vamos supor que esse casal seja azão, azão, bezinho, bezinho, com azão, azinho, bezinho, bezinho. Então, qual é a probabilidade de filhos que esses indivíduos eles vão ter? Então, se ele é azão, 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 azinho, aqui vai ser azão, 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 aqui azão, azinho, com azão, azinho, bezinho, bezinho, com bezinho, bezinho, só vai ser 100% bezinho, bezinho, certo? Então, aqui vai ser meio de azão, azão e meio de azão, azinho. Então, eles vão ter 0,5% de chance de ter uma criança azão, azão, bezão, bezinho, bezinho, e 0,5% de chance de ser uma criança azão, azinho, bezinho, bezinho. Essa criança aqui, azão, azão, bezinho, bezinho, ela é de que tipo? Então, aqueles que têm azão, azão, bezinho, bezinho, ela é mulato médio. Então, aqui, médio. E aquele indivíduo, que é cadê? Azão, azinho, bezinho, bezinho, é mulato claro. Então, eles vão ter metade de chance de ter filhos mulatos médios e metade de chance de ter filhos mulatos claros. Entendido? Bom, agora vamos cruzar o outro. Deixa eu inserir aqui
um slide. Vou apagar aqui, porque é mais fácil. Pronto. Agora vamos cruzar, então, o Azinho, Azinho. Opa, aqui. Azinho, Azinho. Bzão, Bzão. Com Azinho, Azinho. Bzão, Bzinho. Então, Azinho, Azinho com Azinho, Azinho só vai dar Azinho, Azinho, 100%. E Bzão, Bzão com Bzão, Bzinho vai dar, basicamente, Bzão, 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 Bzinho, Bzão, Bzinho. Aqui, meio com meio. Então, aqui, novamente, vai dar a mesma coisa. Então, todas as crianças, elas vão ser metade Azinho, Azinho, aqui, porque Azinho, Azinho vai estar em tudo. E metade Bzão, Bzão e Bzão, Bzinho. Aqui vai ser um mulato médio. Aqui vai ser um mulato claro. Ok? Então, ó, vejam que a presença de dois dominantes leva ao médio. A presença de um dominante leva ao mulato claro. Ok? E o último cruzamento. Vamos fazer ele também. Então, Azão, Azinho, com Bzão, Bzinho, com Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho. Isso já vai dar um cruzamento mais complexo para a gente. Então, vamos lá. Azão, Azinho, Azão, Azinho, vai dar Azão, 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 Azinho, Azão, Azinho e Azinho, Azinho. Vai dar 1/4, Azão, Azão, 2/4, ou meio de Azão, Azinho, e 1/4 de Azinho, Azinho. E agora o Bzão, Bzinho. Bzão, Bzinho, 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 vai dar Bzão, Bzinho, 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 Bzão, Bzinho e Bzinho, Bzinho. Aonde a gente vai estar meio e meio. Então, vamos lá. Vamos aqui para os cruzamentos. Então, eu vou ter 1/2, eu vou ter 1/8. 1/2 é esse daqui, esse com esse. 1/8 de Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. 1/8 de... cadê? 1/8... Gente, peraí, me perdi aqui. 1/8 de Azão, Azão, Bzinho, Bzinho. Depois eu vou ter meio com meio. Vou ter 1/4 de Azão, Azinho com Bzão, Bzinho. Eu estou cruzando este com este. Agora este com este. 1/4 de Azão, Azinho com Bzinho, Bzinho. Depois eu vou ter 1/8, que eu estou cruzando agora este aqui, de Azinho, Azinho com Bzão, Bzinho. E 1/8 de Azinho, Azinho com Bzinho, Bzinho. Certo? Então, aqui, teoricamente, esse indivíduo vai ser de que tipo? Ele tem 3 alelos dominantes. Então, 3 alelos dominantes, a gente chama ele de mulato escuro. Esse daqui, 2 alelos dominantes, mulato médio. Esse daqui, 3, de novo, escuro. Aqui, 3, aqui, 1 é mulato claro. Desculpa, aqui não é escuro, não. Desculpa, aqui é mulato médio, porque ele só tem 2, tá? Aqui, 1 é mulato claro. Aqui também vai ser claro, porque só tem o Bzão. E aqui ele vai ser branco. Certo? Entendido, meninos? Como que dá esse processo?
Então, vamos lá, vamos adiantar, falta pouquinho para a gente terminar a nossa aula. Então, outra característica é o que nós chamamos de pleiotropia. Então, a gente já viu, vou voltar lá no começo dos slides. Passei. A gente viu que, basicamente, a interação gênica, ela pode ser por... os fatores que interferem, ela pode ser por interação gênica, onde a gente já viu genes complementares, já viu epistasia e já viu poligenia. E a gente termina esses fatores com a pleiotropia e com a penetrância e expressividade. Essas características, agora, são coisas mais teóricas. Por que mais teóricas? Porque não envolve tantos cálculos para se saber isso. A pleiotropia é quando você tem, por exemplo, um par de genes sendo mutado ou sendo relacionado a ele. No entanto, a gente está muito acostumado que quando a gente tem azão, azinho, a gente tem a cor verde ou vermelha, verde ou amarela. Aqui não. É quando um gene, por ele estar numa via sistemática dentro do indivíduo, por ele alterar sistemas de funcionamento, ele pode interferir em mais de uma característica. Então, por exemplo, é o que a gente acontece quando a gente tem as síndromes. Por exemplo, síndrome de Marfan. Deixa eu mostrar aqui no gene, aqui no laser. Síndrome de Marfan. A síndrome de Marfan é uma característica como se fosse um indivíduo fosse azinho. Só que ela interfere não só numa coisa, ela vai interferir, levando o indivíduo a ter problemas cardíacos, problemas visuais, aracnodactilia, que é quando os dedos da mão eles são extremamente longos, os dedos da mão e do pé. Ou seja, é o mesmo gene que é alterado. Esse gene é o azinho. Então, por exemplo, é como se esse indivíduo tivesse um indivíduo azão, azinho, e o indivíduo azinho. Esses dois indivíduos fossem os indivíduos normais. E o indivíduo que é azinho não vai alterar somente uma característica, vai alterar coração, visão e formação de dedos. Por exemplo, na síndrome de Lauro-Simon, o indivíduo vai alterar peso, vai alterar cognição, vai alterar números de dedos e vai alterar a presença de gônadas, ou seja, aquelas produtores dos hormônios sexuais. A fibrose cística vai alterar produção de glândula, pulmão e pâncreas. Então, por exemplo, é um único gene com seus dois alelos alterando muitas das coisas. Então, no albinismo, a gente fala do albinismo muito na questão da pigmentação, seja da cor da pele, de cabelo, mas ele também altera a questão óptica. Fenilcetonúria leva a confusão mental, convulsões, icterícia. Icterícia é a malformação do fígado, queda de cabelo, urina concentrada. Então, é muita coisa envolvida em um único gene. Já aqui é um dos grandes exemplos, por exemplo, da fenilcetonúria. Fenilcetonúria, o indivíduo que é afetado, ele tem um genótipo FF. Então, a gente tem Fzão, 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 Fzinho, e os indivíduos Fzinho são todos aqueles que são afetados por esse processo. Como a fenilalanina o indivíduo que tem fenilcetonúria, ele não consegue degradar a fenilalanina. E aí, isso vai se acumular no sistema nervoso central, levando a retardo mental, problema de pele, a presença da fenilalanina na urina, e tudo isso levando uma síndrome com várias doenças envolvidas. É tanto que a fenilcetonúria ela é detectada no teste do pezinho. A gente faz o teste do pezinho, e pelo teste do pezinho, então, a gente consegue detectar os indivíduos que têm, então, esse processo. Ok? E a nossa última característica é justamente penetrância e expressividade. Bom, essa é uma coisa que Mendel não tinha a menor capacidade de conseguir prever, porque é uma coisa que a gente até hoje não consegue prever, é essa característica de penetrância e expressividade. O que é isso? Então, vamos dizer que determinados indivíduos, eles têm, muitas vezes, uma determinada mutação. Essa mutação, ela pode, muitas vezes,
acontecer em graus diferentes. É o que a gente chama de expressividade variável. Então, na expressividade variável, eu posso ter indivíduos que sejam parcialmente afetados ou indivíduos que sejam totalmente afetados. No entanto, é extremamente difícil de se prever. Um dos grandes exemplos é justamente a presença de um determinado câncer. Então, por exemplo, você vai ter cânceres que são dados pela mesma mutação, que são mais ou menos agressivos. Então, você vai ter indivíduos que eles vão herdar em quantidades diferentes. Um dos grandes exemplos disso é a pigmentação da pele dos beagles. Então, a gente sabe não sei se vocês conhecem, o Snoopy. Essa pigmentação ela é dada através de uma deposição de melanócitos, que é a presença de melanina. No entanto, alguns animais eles têm uma mutação, que é o que nós chamamos de piebaldismo. Essa mutação, ela normalmente é um problema da migração dessas melanócitos, que é o que vai dar a produção da melanina, durante o processo da embriogênese, fazendo que muitas vezes essa pigmentação ela fique mais concentrada. No entanto, esse processo vai levar com que esses animais tenham colorações diferentes, porque aquele indivíduo que ele é totalmente funcional, ele não tem a mutação, ele tem o tronco, a parte superior do tronco totalmente preta, e o restante é marrom, até as patas que ficam brancas. Ou seja, esses melanócitos se concentram mais nessa região, vão se dispersando até que a pata fique branca. Você vai ter animais que podem ter somente a cabeça marrom, e tem animais que vão ter somente algumas manchas pequenas que são pretas. Outros, por exemplo, podem ter algumas manchas que são marrons. Essa expressão, ou seja, tirando o número 1, todos eles têm a mutação. Só que essa mutação vai ser menos agressiva neste indivíduo do que neste indivíduo. Ela afeta muito menos esse e muito mais esse, sendo que eles vão tendo graus diferentes de manifestação. Então, a expressividade é que todos eles têm a mutação, só que eles podem expressar de maneiras diferentes. Um outro exemplo disso, eu já vou voltar nesse processo, é a polidactilia. A polidactilia é a presença de mais de um dedo. Então, a maioria dos indivíduos tem 5 dedos. Alguns indivíduos podem ter o 6º dedo, um dedo que a gente chama de supranumerário. Terão indivíduos que terão dedos completos. E terão indivíduos que terão dedos vestigiais, que é só uma pontinha aqui, como se fosse uma pontinha de um dedo. Todos eles têm a mutação no alelo que nós chamamos alelo P. Então, esses indivíduos podem ser pezão, 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 pezinho e pezinho, pezinho. Pezinho, pezinho são aqueles que têm a polidactilia. No entanto, apesar de todos eles terem, basicamente, alguns podem ter dedos completos e outros dedos vestigiais. É a mesma coisa daqui. Então, alguns deles vão ter a presença completa, você tenha uma pigmentação muito maior do que outros animais. Isso se chama expressividade variável. Então, ou seja, a expressão da mutação ela é variável entre os indivíduos. Agora, o que torna mais complexo ainda entender a questão de Mendel é justamente a penetrância. O que é a penetrância? Nem toda característica vai fazer com que ocorra a mesma manifestação. Assim, Lucas, não entendi nada que você falou. Eu estou querendo dizer que você pode ter a mutação de um gene para o câncer, mas não significa que ela vai se expressar.
E é por isso que muita gente criticou. Lembra lá da primeira aula, quando eu falei da Angelina Jolie? Muita gente criticou a Angelina Jolie, porque ela tinha tido a mãe com câncer, a avó com câncer e a irmã com câncer. Quando ela fez o mapeamento do genoma dela, ela viu que aquele genoma apresentava a mesma mutação. Só que para câncer, além dela ser variável, ela também pode ser de penetrância incompleta. Significa que nem todos os indivíduos que apresentam a mutação apresentam um câncer. Então, por exemplo, normalmente a gente faz um cálculo pegando 100 indivíduos. E desses indivíduos, quantos apresentam? Então, de 100 indivíduos portadores de uma determinada mutação, quantos indivíduos vão manifestar aquela característica? Então, se de 100, 80, basicamente eu posso dizer que a penetrância ela pode ser de 80%. Então, isso é muito comum na polidactilia, porque a polidactilia não só você vai ter indivíduos que têm a mutação e têm a polidactilia, como você vai ter indivíduos que têm a mutação e não apresentam a mesma polidactilia. Então, é isso que acaba confundindo, porque a gente não consegue prever nem penetrância, nem expressividade. Você pode dizer, ó, esse indivíduo tem 100% de chance de ter aquele gene. E dentro daqueles indivíduos que têm o gene, você tem 80% de indivíduos que podem manifestar a característica. Então, é muita probabilidade para você determinar o que da Angelina Jolie determinou. Se ela resolveu tirar os seios e os ovários, e aí, então, a partir daí, ela teoricamente ficou livre daquele câncer. Entendeu? Então, para isso, você precisa, no caso de humanos, de um bom médico geneticista, que ele vai te ajudar a prever as coisas. Hoje em dia, você já tem muitos biotecnologistas indo para essa área, indo para a área de genética médica, para você poder fazer aconselhamento genético. Claro, você pode fazer o aconselhamento, mas quem determina no final é o médico. Mas você pode fazer tudo o aconselhamento, você não pode determinar o final, mas você pode fazer o cálculo, gerar todas as coisas para saber se aqueles indivíduos vão ter ou não aquela característica. Já em plantas ou em animais, é o biotecnologista ou o veterinário ou o agrônomo que faz a parte de melhoramento genético, prevendo, então, se aquela característica vai estar ou não presente. Ok? Bom, meninos, com isso, terminamos a aula de hoje. Amanhã a gente vai ter, então, no horário de 10h40, deixa eu parar o compartilhamento. No horário de 10h40, o exercício vai ser disparado para vocês, então vocês vão ter a lista de exercício, vocês vão ter uma semana para poder fazer essa lista de exercício, e logo depois vocês têm a correção na semana que vem. A Pedro perguntou, que horas eu vou postar o slide? Normalmente eu posto o slide depois do almoço, porque agora 12h30 eu vou almoçar. Então, depois do almoço eu provavelmente posto, e aí vai estar disponível para você os slides para vocês. No mesmo dia eu normalmente posto a gravação e posto a gravação no YouTube para que tenha a legenda e o Arley consiga acompanhar pela legenda. Tá bom? Então, meninos, até semana que vem presencialmente. Amanhã. É verdade, o slide já está lá, verdade. Eu esqueci de dizer isso. Como o slide é continuação da aula passada, ele já tá lá. Então, até amanhã com a lista de exercícios e até semana que vem com a próxima aula, viu? Tchau para vocês. Tchau, prof. Tchau. Tchau, prof. Boa tarde para você. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau. Oi, professor. Oi, Vanessa aqui, tudo bom? Tudo. Quando todos saírem, eu posso só fazer uma pergunta? Pode sim. Por favor, obrigada.
Avisando ao Arley que ele continuou na sala. Ah, sim. Bom, deixa eu tirar aqui algum. Matheus, tá aí ainda? Vou remover. Que às vezes deixa aberto, né? E sai e deixa lá. Entendo. Tchau, Arley. Vou remover você. Eu acho que talvez ele nem esteja mesmo. Deixa eu aproveitar rapidinho. Eu sei que tem o horário do almoço, mas aproveitar o assunto, tirar uma dúvida. Porque o meu pai, ele faleceu há 10 anos, não, há 11 anos. E ele tinha um alelo, que eu acredito que seja letal, porque ele desenvolveu, por conta desse gene, uma doença, né? Ele tinha a deficiência da alfa-1 antitripsina, né? E aí, por exemplo, a minha irmã caçula já está manifestando, né? Por exemplo, a DPLC, porque essa deficiência acaba causando enfisema, cirrose e tal. E aí eu fiz o teste também e deu que os meus níveis também da enzima estão baixos, mas não muito baixos. De meu pai era baixíssimo, assim, uma coisa assustadora. Só que eu fiz recentemente alguns exames e tal, e os pulmões estão bem, fígado também. Então a minha dúvida é possível nesse caso que você estava explicando aí, não sei se é da expressividade, de não apresentar as características, é isso? Tem duas coisas que você pode ser. Primeiro, você pode ser heterozigoto. Então, seu pai, vamos dizer, seu pai era azinho, azinho, você é azão, azinho por causa da sua mãe. Da minha mãe. Uhum. E a sua irmã também pode ser azão, azinho, como pode ser uma questão de penetrância mesmo. Você pode justamente não estar manifestando. O ideal seria vocês procurarem um médico geneticista para você fazer o seu genótipo. Para você saber se você tem os dois genes, os dois alelos mutados e não está expressando por causa disso, ou se você é um heterozigoto. Porque se você for heterozigoto, fica mais fácil. Você já tem, você sabe que você vai ter níveis menores, mas isso nunca vai mudar. Agora, na penetrância, pode ser que uma fase da vida ela chegue a mudar. Entendi. Entendeu? Então, o ideal seria você fazer o seu genótipo com um médico geneticista. Sim. Aí em Salvador tem um médico muito bom, eu vou procurar o nome dele, e aí eu posso te passar. Um que acompanhou meu pai na época se chamava Aquiles. Eu não sei se é o mesmo. Eu acho que ele era até da UFBA, mas eu acho que ele... Eu acho que é ele mesmo, porque ele fica lá no Edgar Santos. Porque eles têm um instituto lá só de doenças metabólicas. E aí talvez seja interessante você... Até porque, para você prever, não sei se você pretende ter filhos. Eu já tenho. E até para você poder prever até mesmo seu filho vai ter alguma coisa, porque às vezes algumas dessas doenças, o tratamento prévio já normaliza muita coisa. Entendeu? Tá bom. Obrigada. Nada. Então, eu vou fazer isso. Tchau, querida.